News. Rádio Clube. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Peça sua música. 12-3939-6500. Rádio Clube e dicas para uma vida melhor. Viver no presente e manter a mente sempre focada na realidade contribui para a saúde do corpo e da mente. Afinal, o mundo moderno oferece inúmeras distrações que podem interferir na nossa qualidade de vida. A vida é uma só e deve ser vivida plenamente hoje. Não é saudável nem indicado que a pessoa gaste sua energia presa a fatos do passado. Além de atrapalhar o presente, isso pode interferir no futuro. Se o passado não pode ser mudado e o futuro ainda não existe, viva o presente sempre e intensamente. Desta forma, você presta mais atenção em suas atividades, reduz os níveis de ansiedade e melhora o seu foco e rendimento. Olá, amigos. Aqui fala o Dr. Alexandre e nós, do Grupo Áudio, sabemos que ouvir bem faz toda a diferença na sua qualidade de vida. Por isso, temos a melhor tecnologia e especialistas para diagnosticar e indicar o melhor caminho para reabilitar a sua audição. Agende uma avaliação e venha nos conhecer. Grupo Áudio, Rua Dozane Ricardo, 573. Ligue e agende sua avaliação. 12-3307-4970. 3307-4970. Toda terça-feira, a partir das 14 horas, nos 1120 da Clube, tem Fala Cidadão com Lino Bispo. Prestação de serviços, entrevistas e muita informação. Fala Cidadão com Lino Bispo, na Rádio Clube. Rádio Clube. A Rádio Clube informa. Esse conteúdo que você vai ouvir não é recomendado para menores de 14 anos. A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aqui com a gente, ligadinhos na Rádio Clube AM 1120. Para você que escuta o nosso programa pelo site clubesjcampus.com.br e, claro, para você que assiste o programa pelo YouTube da Rádio Clube AM 1120. Lembrando que todos os nossos programas ficam gravados, então, se vocês quiserem, vocês estão ouvindo, quiserem passar o programa para alguém, compartilhar, voltar, e o de hoje está muito especial, porque tem dicas fantásticas de um lugar muito pertinho da gente, muito pertinho mesmo, que vocês vão se deliciar, vocês vão desfrutar de momentos maravilhosos. Vou dar meu bom dia especial para aquela minha lista de ouvintes super participativos com a gente: Johnny do Vale, Batista, Bentinho, Domingos do Bairrinho, Ângela Teles, Casal 20, Dona Júlia, Tereza do Itamonte, Maria do Jaguari, Diva da Vila Tesouro, Sheilia, Vivian, Rosa de Paraibuna, Siqueira de Jacareí, seu filho Luiz e Guilherme, Luiz Carlos de Carvalho, nosso queridíssimo viajante do bem, a Terezinha, Mônica Soares, Deia, Viviane Aparecida, Lúcia Helena do Jardim Satélite, minha mamãe Márcia, meu papai Kramer, que toda hora me manda mensagem todos os dias, que eu amo de paixão e que me apoia e que é muito bom. E falando em mãe que apoia, estou aqui. Depois eu vou explicar por quê, gente. É uma brincadeirinha que aconteceu aqui. Eu falei pro Herbert, que está aqui comigo. Bom dia, Herbert, tudo bem? Herbert Salles, que é da Essenza Vinícola Boutique. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Eu perguntei pro Herbert como que fala o seu nome, e aí ele falou, minha mãe fala Herbert. Eu falei, então com mãe a gente não discute. Não é verdade? Quem sou eu para discutir Eu com sou minha mãe, eu sei como é que é. Vou tomar um tapa no pé do ouvido. A gente apanha até velho, né? Com certeza. A minha avó uma vez puxou, eu vi minha avó puxando a orelha do meu pai. Meu pai era alto, minha avó pequenininha. Quando eu vi, ela tava pendurada. Eu falei, gente, jura que isso ainda acontece? E acontece mesmo. Herbert, é um prazer ter você aqui comigo. A gente brinca para dar uma descontraída, para começar. Sim. Você tem uma vinícola boutique Essenza
em São Antônio do Pinhal, certo? Perfeito. Então vamos falar um pouco disso. O que é esse conceito de vinícola boutique? Na verdade, todos que vão nos visitar em Santo Antônio do Pinhal, na vinícola Essenza, é uma vinícola de cunho familiar, é o quintal da nossa casa. Somos quase 20 hectares de propriedade, 18 hectares é uma grande floresta, reserva florestal. A gente está imerso no meio de várias montanhas de uma reserva florestal de Santo Antônio do Pinhal, que é uma estância climática. Muito próxima da gente? Sim, sim. E como nós lá só temos 1000 plantas, né, em terra, 1000 parreiras distribuídas em fileiras, né, em espaldeiras, então a gente tem uma produção de muito pequena escala, né, e esse conceito de boutique, somos garrafas assim, éramos até garrafas numeradas, né, nem numeramos mais porque a gente tem 2 terroirs. Mas com esse conceito aí de poucas garrafas, pequena produção, um atendimento mais acolhedor, personalizado, somente por reservas, a gente dispõe de um serviço que considera boutique, porque a gente tenta refinar ao máximo a aproximação do usuário do nosso espaço ao conceito, à filosofia daquilo que a gente preconiza na montanha. Explica aqui para a nossa audiência, você falou, nós temos 2 terroirs. O que é isso? Temos 2 propriedades, né, esse conceito terroir, né, de manejo, homem, terra, solo e clima, aqui em Santo Antônio, e outra propriedade que é mais expansiva e já era um pasto, que é em Maria da Fé, onde nós plantamos o nosso maior olival e a nossa maior parte do vinhedo, uma área de manejo. Então, eu conheço o seu produto, a gente esteve junto há pouco tempo num evento, e você não tem apenas o vinho, você trabalha com azeite, com charcutaria, e você me contou que antes de tudo ali era um trutário. A propriedade, ela era um trutário, tinham 4 tanques de truta. Um tanque eu tive que utilizar para expandir nossa área de aves, nosso galinheiro, para ter nossos ovos aí para produzir nossa massa, nosso canole. E 3 tanques ficaram com o volume de água que a gente tem na propriedade. A gente continuou produzindo nossa truta para consumo próprio. E hoje a gente utiliza ela no restaurante, na harmonização, que são as atividades que nós temos lá. Quais são, você falou de atividades, vamos lá, quais são as atividades que vocês proporcionam ao público? Porque a gente sabe que existem as vinícolas, hoje em dia está muito na moda a visita a vinícolas, mas se fala muito do sul do país. E a gente tem aqui, você está muito perto, até uma curiosidade, gente, é perto mesmo, não é difícil o acesso. Conta aqui, como que é esse acesso à propriedade? Você falou que são 14 quilômetros do centro, é fácil de encontrar, como que funcionam as visitas? As pessoas podem simplesmente chegar ou trabalha com reserva? E qual a experiência que você também proporciona para o público? Bem, respondendo à primeira pergunta, a gente está bem próximo. Deve dar 1h50. Isso muito bem tranquilo, devagar. Um pouco mais acelerado, 1h30 até a propriedade. De São José dos Campos. De São José dos Campos, né? De São José dos Campos. A propriedade, agora no período da seca, muito mais fácil chegar. Mas mesmo no período das chuvas, vamos dizer assim, janeiro, fevereiro e março, a estrada é muito tranquila. No máximo 3 quilômetros de estrada de chão, mas um solo batido, corrigido, trabalhado pela gente, pela prefeitura, que nos colabora muito para poder manter aquele solo tranquilo, para que ninguém chegue com nenhum tipo de problema. Lógico, o período das chuvas não tem como você controlar isso. Mas é muito pouco, 3 quilômetros não é quase nada. Sim, mas nesse período agora do inverno, que é agradável você partir para a montanha, curtir o frio, muito tranquilo, chegar lá muito rápido. E nós temos 3 tipos de serviço, que é uma harmonização guiada num tour, e essa harmonização são alguns snacks, algumas tapas, né? A gente tem um welcome drink ao chegar nessa primeira fase da harmonização na propriedade. Depois seguimos com 4 passos. Um primeiro passo seguindo um vinho mais leve, um segundo passo um vinho mais mediano. Então a gente está falando já de harmonização com comida, a gente está falando de gastronomia já. Já de gastronomia. Então a pessoa já chega ali, ela já começa com uma experiência completa. Reservando, né? Você fez um comentário sobre, sobre o momento boutique e tal. A gente precisa de reservas. Eu não tenho tanto espaço físico, né? Vamos dizer assim, para poder disponibilizar para 500 pessoas num dia. Sim, porque você falou, né? Apesar de você ter uma área muito grande, é uma reserva. A gente preconizou em manter essa reserva. É uma reserva florestal. Então, não é para ser... E também eu acho que não é a proposta. Não, quando a gente pensa numa filosofia de boutique, sim, é uma coisa realmente menor, né? Que a gente chama de petit comité. Isso aí. Então, com certeza... a gente imagina, e se vocês não imaginam, eu estou contando para vocês, que é menor, você tem que realmente fazer reserva, não são grupos muito grandes, o que também proporciona, ao meu ver, uma experiência muito mais agradável. A pessoa consegue realmente vivenciar a sua vinícola. Então, a gente passa de passos de gastronomia, certo? Então, vamos lá.
Você começou, chega lá com o Elcom Drink, é isso? Reservando uma harmonização, Para né? ter essa experiência, gente, só reservando, e depois a gente vai passar para vocês como faz essa reserva. Primeiro ele vai contar para deixar vocês com água Na temporada boca. o ideal é reservar, né? Existe a possibilidade de, com uma sorte, chegar no recinto, no local e ter vagas disponíveis. Nada contra em chegar no momento para conhecer o espaço, ou também, né, quero tentar chegar e não reservar. É possível, né? Só antes, uma pequena pausa, antes de falar das atividades, que a gente tem a harmonização, piquenique e o restaurante. A gente, antes de estabelecer um conceito de visitação, que a gente não queria abrir, a minha esposa, não. Falei, vamos. Conhecemos um sommelier, que foi professor dela no Senac, o Zé Márcio, e a gente começou a estabelecer, né, uns critérios de, vamos ver, talvez a gente faça isso, uma harmonização, que foi a primeira atividade. Mas a gente já tínhamos viajado a alguns países, e na Argentina, em Mendonça, em outros países, e descobrimos na Argentina, em Mendonça, algumas atividades parecidas com a nossa, boutique, né? Assim, damos uma melhor refinada de trazer o sommelier nessa atividade próximo ao cliente. Não só fazer o tour, mas participar da degustação, falando dos passos da harmonização com o tipo de vinho e por que aquela alimentação foi implementada naquele espaço, junto com um chefe de cozinha, num deck ao ar livre, próximo ali à área da cachoeira e de vista para o vinhedo. Então, a gente tentou refinar um pouco aquilo que já tínhamos visto em outros países, que geralmente a harmonização era guiada, mas muito fria. A gente está tentando conduzir uma harmonização mais calorosa, do sommelier e o chefe próximo ao cliente, ao usuário do espaço. Vamos combinar que a Argentina não tem todo esse calor humano que o brasileiro tem, né? Mas isso é muito interessante, porque de uma forma ou de outra, você acaba fomentando o turismo da região que você está. Você falou de Mendonça. Mendonça é um polo de turismo voltado para a enologia, para o vinho. E muitas vezes as pessoas nem são, mas acham que ficam curiosas e acabam também girando o comércio local, porque a pessoa vai, fica hospedada num hotel, consome nos restaurantes. Então, o que você faz é muito bacana, porque além de você fazer para você, você faz para a sociedade. Então, isso é muito bacana. Você falou que é um deck. Ao ar livre. Ao ar livre, assim, coberto e tal, né? Mas bem imerso no quintal da minha casa. Próximo, de frente às parreiras e próximo também uma queda de água, né, próximo aos tanques de trutas. Então, tem uma parte assim, sinestésica muito boa, do barulho da água, do barulho dos pássaros, imerso na natureza. É bem diferente do que está nas cordilheiras. É muito melhor. Quanto tempo faz que você está com a vinícola? Assim, aberto ao público 2 anos. Não, mas produzindo já tem mais tempo. Produzindo desde 2020. Compramos ela, foi em 2014. Então, né, uns 4, 5 anos para começar a produzir. O vinhedo também lá é um pomar, né? Nós temos só 100 plantas, a gente demanda de muito espaço para plantar um olival. 100 plantas. Isso que eu ia te perguntar agora. Você tem o olival, que você produz azeite, produz vinho. E da onde veio essa ideia de fazer todos esses tipos de produções? De vinho, de azeite? Por que os dois? Aliás, tem mais coisa. Depois a gente vai para a charcutaria e tal. Mas por quê? Porque tem gente que fala assim, porque tem o vinho, o azeite por causa da parreira, tem a oliveira por causa da parreira. Tem tudo a ver, tem nada a ver? Como é que funciona essa história? Tiveram 2 pensamentos no início. Primeiro, o pensamento da essência da gastronomia, que é buscar o que seria a essência para a gente, que já sabia, né? Em toda a busca de uma viagem envolvendo o oleoturismo ou o enoturismo, vinho e azeite. E a gente sabe que são bases milenares, o azeite e o vinho, de sobrevivência do ser humano. Tanto para trazer alegria que é o vinho, o óleo para poder proteger, ou gerar a luz, o calor, ou até efeito curativo, né? E efeito também benéfico à saúde, o pão, né? E depois entrou a charcutaria. Mas a palavra da essência, primeiro veio da essência, água é a essência da vida. Mas, água, cetrada, vinho, aí a gente não, mas também tem essa conexão do que a gente quer plantar. Então a palavra essência veio com a conexão de azeite e vinho, né? Aí por que não essência? Porque minha avó é origem italiana, eu falei, vamos dar uma refinada nesse nome aí, buscando ali as tradições da minha família ou da minha avó. E daí estilizamos com o nome Essenza, né, a essência da gastronomia, que é o vinho, o azeite, o pão, e entrou charcutaria, deu todo esse nome, esse clichê do Essenza, que, né, biblicamente falando, tem em Salmos lá que diz o vinho para trazer alegria, o óleo para brilhantar o rosto e o pão para alimentar. Não, a gente pegou todo esse gancho aí. Totalmente. A gente até comentou aqui, né, fora do ar, que é bíblico. Você pega quantas vezes é citado na Bíblia o vinho e o azeite. Tem a alegria, o vinho, a prosperidade, o azeite também. Tem até uma passagem lá dos potes que a mulher fica sem... de prosperidade. Que ela fica sem dinheiro e aí começa a botar e começa a multiplicar, né? Então, é muito interessante. Eu achei uma analogia incrível. E você faz um produto, a gente daqui a pouco volta para o vinho, mas como você falou da charcutaria, você faz um produto que eu
amo de paixão, que são aquelas perninhas de porco, porque a gente não vê aqui. A gente encontra, vê importado, né? Essa charcutaria, essa perna do porco curada, defumada, enfim, né? Que aqui na Espanha tal do pata negra, que nem toda perna é pata negra, todo pata negra é uma perna, mas nem toda perna é pata negra. Mas é incrível o que você faz, porque é um tipo de charcutaria que a gente não encontra. Eu, pelo menos, não conheço outro lugar que nessa região que faça esse tipo de charcutaria. Faz outros tipos, faz embutidos. Sim, sim. Que você também Ou faz. defumados, né? Sim, sim. Ou defumados. Mas conta pra mim esse processo, como que isso começou, por que você resolveu implementar isso? E teria um outro viés que eu falei, porquê, né, de não ter só o vinho. Né? Aí o outro viés é ter mais 2 tipos de manejo ou 2 tipos de produtos para a gente não ficar preso só ao vinho. Comercialmente falando, você com um manejo só, se der problema no manejo, você tem outro para poder sustentar a propriedade. Sim. Um manejo só na mantiqueira, num lugar que é difícil de produzir, seja pela mão de obra, porque é em montanha, em terraços. Isso não é tão fácil. Colocar maquinário ou implementar tecnologia em área de montanha é difícil, diferentemente do Rio Grande do Sul, tem mais altiplanos. E a gente ficar com um tipo de manejo só oliveira e só videira, tínhamos analisado que ao longo do tempo talvez não fosse tão, assim, gerasse tanta estabilidade emocional no processo. Né? Se um ano a oliveira não produziu, o vinho tem que produzir e mantém outro. A charcutaria veio também com esse viés, né? E também veio com o viés inovador de implementar a própria charcutaria, não depender de alguém produzindo, que é uma produção lenta. Já tinham essa tomada de gastronomia desde 90 e pouco, quando eu era muito novo, ainda fiz o Senac. Em São Paulo, na capital, que eu trabalhei na capital. Depois de muito tempo, voltei de novo a estudar em 2003 na ABS, Associação Brasileira de Sommelier, e depois na FISAR, Fundação de Sommelieria Italiana e Albergueria, depois o W7. Isso foi dando ali uma robustada na visão gastronômica de que sempre uma coisa vai depender da outra. E se a gente puder produzir tudo, dar aquele conceito de slow food, seria uma chancela muito boa para a gente, né? Daquilo que se tem na propriedade, entregar. Então, produzir o pernil foi um desafio em 2018, 17 para 18, né? Alguns erros, inícios e falhas. E nós conseguimos trabalhar com a mantiqueira, com a umidade que tem na mantiqueira. A gente conseguiu regular essa umidade. Temos sobrando, coisa que não acontece aqui no inverno. Essa ausência de umidade aqui no vale, isso atrapalharia muito. Ia ter que criar algo muito artificial. A gente, de início, trabalha com as câmeras para resfriar. Depois, a gente trabalha com o ar da mantiqueira nos últimos 12 meses. Então, são 24 meses de processo. A pata, no caso, a perna, é do porco, um animal de duroc e outro de maiale. Diferentemente da Espanha, que utilizam também duroc e o porco negro, ou só o porco negro, ou duroc e porco negro, para estabelecer se é belhota 100%, belhota 50%, né, degustando da belhota, ou só é sebo de campo, se ele não come belhota. Você vai ter que explicar isso para nossa audiência. Esses requisitos de denominação de origem na Espanha são características de uma região que tem uma árvore chamada azinheira, que produz um fruto, que o animal ali nos últimos 3 meses se alimenta X quilos por dia, para dar uma certa marmorização e um gosto como se fosse do azeite de óleo na carne, né? Para dizer que ele é belhota. E 1 quilo de uma perna dessa aí, 1 quilo chega até R$1.000, né? Ai, uma delícia. É uma delícia, né? A gente não tem essa árvore aqui, dependeríamos de um solo mais calcário. Uma árvore dessa demora 60 anos para ficar adulta, então são tradições de mais de 100, 200 anos de quem produz um animal nessa região da Espanha, diferentemente da gente. O Parma já é uma situação diferente, né? É um porco grande, animal comum, aí modifica-se no processo, é mais italiano o Parma. O nosso está no presunto cru, nem o Parma, nem o belhota. O nosso está no presunto da mantiqueira maravilhoso que você criou, que é um produto seu, exclusivo, porque são exclusivos, né? Se a gente pensar bem, é o produto da Essenza, só você faz essa forma, só o seu produto vai ter esse sabor, Hidratamos essa com o nosso azeite, a cada 4 meses a gente dá uma hidratada para que a secagem, a liberação de água de dentro para fora seja mais lenta. Que o presunto vai secando por fora, vai ficando duro. Eu preciso que a carne fique macia. 6 meses lá, o mestre charcuteiro, que é o Diego, massageia o presunto. Deixa eu te perguntar uma coisa que as pessoas têm curiosidade, porque tem muita gente aqui que tem vontade de comprar, às vezes, uma perna dessa. Tem gente que compra. E fala assim, mas eu vou comprar e eu não vou comer. Como é que eu faço? Vai estragar, porque ela não é uma coisa que fica condicionada em geladeira. E se eu abrir, como é que eu vou guardar? Mesmo que eu queira colocar na geladeira, como eu colocar uma perna desse tamanho dentro da geladeira? Como é que funciona esse processo? Eu vou lá, me apaixonei pelo seu presunto e resolvi que eu vou comprar uma perna. Fiquei louca. Chego em casa, começo a fatiar, começo a comer, sobra meia perna.
Isso se eu der uma festa, né? Porque a perna é grande, gente. Eu tô falando... Mas eu acho que numa festa vai acabar. Então vamos fazer uma mini festa. Bom, como é que faz? A pessoa pode comprar e realmente ela consegue levar para casa dela e manter esse produto por um tempo? Como é que faz essa manutenção depois da perna aberta? Na verdade, na Espanha, vamos dizer, na Espanha que tem tradição de trabalhar com o mestre de Ramon, que é o homem que cutilha, que corta o presunto no tamanho, na espessura ideal. Se você quiser comer dentro das características, né, de ponto ideal de degustação, necessita ter um mestre cutilheiro, um mestre ramoneiro para poder cutilhar. Ou então contrata um para cutilhar a peça toda, embalar a vácuo, ou habilite-se a querer fazer. Talvez as fatias não saiam no padrão, você corte de maneira inadequada, mas é possível fazer sim, tá? Se eu quiser brincar de mestre charcuteiro. Não conseguir degustar a peça toda. O ideal é que a temperatura ambiente não passe de 21 graus ali e a umidade seja um pouco controlada. A umidade seja de 60%, 70% de umidade no ambiente. Então não é tão simples assim. Uma adega dentro de casa, uma adega grande, controlada com umidade, passe o plástico filme nessa peça para não emitir nenhum tipo de aroma, não contaminar as rolhas, né, com aroma, o vinho. E acho que tranquilo, dá para durar ali durante uns 6 meses. 6 meses? Ela vai desidratando, vai secando. Sim, né? ela vai, mas você vai comendo vai também, comendo, né? sim. Ela passou por um processo já de mudança de textura na quebra da proteína da carne, da gordura. Porque as pessoas olham, assim, não estragou. Quem não entende, porque quando que a gente vê ela cortadinha, fatiadinha, nas geladeiras dos mercados, a pessoa fala assim, nossa, mas esse pessoal deixa do lado de fora. Vai chegar lá na essência, provavelmente vai ver fora de geladeira. E as pessoas se espantam com isso. Vai estragar porque tá fora. Não vai estragar nada, porque aquilo já curou tudo que tinha que curar. Sim. Ainda mais no inverno agora, tranquilo. Na Espanha eles fazem isso, colocam nos mercados no inverno, né? E lógico, lá tem 3 meses de sol, muito quente. Mas de outono e inverno, que são 6, 7 meses, eles colocam as patas penduradas do lado de fora. Mas assim, depois logo para consumir. Então não estraga. Ela já passou por um processo de modificação da carne e não vai estragar. Na temperatura até 21 graus ali. E aí você faz essa harmonização com os vinhos que você produz. Vamos falar dos seus vinhos. Quais são as uvas? Como é que é essa produção dos vinhos? Você falou que são poucas garrafas, que tinha uma época que você até numerava as garrafas. Sim. São vinhos mais antigos? Apesar de que é, lógico, pouco tempo de produção, então são vinhos mais novos. Quais tipos de uvas que você utiliza? Como que é essa parte da vinícola? No quintal lá da nossa propriedade, primeiro a gente plantou ali a Syrah e a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc. Queríamos fazer 2 tintos e um branco. No ano de 2020 choveu muito, a Syrah virou um rosé. Esse rosé acabou trazendo uma medalha. Até bom que a gente queria um rosé para poder trabalhar com a truta. Tende a se aproximar. Eu acho que rosé tem a cara do Brasil. Isso. A gente é do Rio de Janeiro e minha esposa, então acho que assim, o erro trouxe o benefício. E a gente gosta muito do nosso rosé, até porque é refrescante, é de verão, diferentemente de alguns viticultores no Brasil que colhem no inverno. A gente colhe no verão. Então, eles têm até uma certa inveja do nosso vinho rosé branco, que realmente a gente consegue, eu não, né? A enóloga consegue trabalhar muito bem com fruto que sai da mantiqueira e trazer um vinho rosé espetacular. Bastante fruta que já nos foi... É espetacular mesmo. Foi laureado com muitos prêmios aí na Decanter e na International Wine Challenge, que são concursos em Londres, no Brasil também, que é o Wine of Brasil, com medalhas que nos agraciaram com bastante felicidade. Eu fico felicíssima com isso, porque eu acho... E assim, elegante o rosé, né? Elegante, é delicioso. É o rosto da mulher empoderada e refinada, né? É a cara do Brasil, o rosé. De praia, piscina. É muito bom. Porque assim, a gente importa certas... Sempre, né? A gente importa muita coisa, porque a gente foi colônia, aquela coisa toda que a gente sempre fala. Então, são certas culturas, o vinho tinto, o vinho mais encorpado... A pessoa aproxima por causa do churrasco. Exato. Mas tem a ver com o clima também. O que você falou. A gente não tem... A gente mora num país tropical. A gente tem alguns momentos de frio, como está agora, mas o nosso frio é 10 graus. A gente não está falando de lugares como na Europa, que chega a menos lugar mais frio ainda. Então, assim, tem a ver o tipo de bebida com o tipo de clima. Um dia de céu desse bonito de inverno, no quintal da casa, debaixo de uma árvore, observando o céu azul, o rosé fica maravilhoso. Fica maravilhoso. E não é um vinho que te deixa enfadonho, assim, de cansado. Dá vontade de você beber, comer, tem uma acidez boa. Tem. Uma acidez bem vibrante. Você quer beliscar, comer. E eu fico muito alegre de ver o vinho brasileiro tomar tanto destaque internacional. Porque, infelizmente, a gente tem aquela tendência a valorizar o que vem de fora. E quando a gente valoriza o nosso é porque foi para fora e brilhou. Nunca é porque a gente realmente valoriza e tomara que um dia essa cultura mude. Os enólogos, né, estão se aperfeiçoando, equipamentos estão chegando. Exatamente. Com o advento da internet, tudo se aproximou. Mas hoje o Brasil não deve nada para ninguém nessa matéria de vinhos e azeites. Não tem que comparar o terroir, né? É o terroir, Exatamente. É o clima, homem que manejou solo e enólogo daqui.
Exatamente. Está bem qualificado, um jurado bem qualificado deu uma pontuação que atendeu os requisitos internacionais de outro continente. Pô, legal. Aquela paleta foi aceita, aquele painel foi aceito, né, quando é azeite. Então, ótimo. Não, é porque, na verdade, lá eles respeitam o terroir deles. Então, eles têm E que gostam respeitar. muito de brancos e rosés com graduação alcoólica mais baixa. Sim. Diferentemente do Brasil, que gosta de graduação acima de 14. A gente gosta de ficar bêbado. Eu bebo pra quê? Pra ficar bêbado, né? Você não escuta isso? Mais uma vez, né? Entra no samba. É da nossa cultura, é muita alegria que o álcool traz. Então você tem o vinho rosé, que foi um acidente que deu certo. Sim. Você tem o branco. O Sauvignon Blanc. E tem... Um Alvarinho também, que agora ganhou um prêmio na International Wine Challenge. Agora, um bronze, primeira safra. Um Alvarinho de 1.750 metros de altitude, que é do terroir de Maria da Fé. É o vinhedo mais alto do Brasil. O olival mais alto do mundo. Olha que legal. E existe aquela história que eles falam que a parreira tem que sofrer para dar boas uvas? Sim, sim. Por isso que a gente colhe no verão, a gente não deixa ela sofrer tanto. Chove muito, né? O ideal é que tenha assim, um estresse hídrico moderado, considerável, para que a raiz dela se aprofunde. Gente, estresse hídrico quer dizer que tem a ver com a chuva. Chover ele pouco. tem que ficar seca, mas não pode ser muito seco também. Tudo tem um equilíbrio. Equilíbrio, Se for lá no deserto, a planta vai sofrer tanto, vai cozinhar. A uva, ou nem os grânulos, cada baga de uva, ou cada fruto não vai nem crescer. Ah, então, não tem jeito. Tem que hidratar, né? Mas na medida certa, esse estresse hídrico seria interessante. E a oliveira é o mesmo conceito? Não. O mesmo conceito. O mesmo conceito. Mesmo conceito. São duas plantas até que elas... mais frio que ela precisa do que a pior. A oliveira é até pior de se produzir aqui. Ela precisa no mínimo de 500 horas de frio, abaixo de 12 graus, no mínimo, para startar a florada dizer. Ela dizer para ela mesma, hormonalmente falando, vou morrer, hein? Vamos soltar a flor. Porque é isso, né? A planta ela sente que ela vai morrer, ela tem que produzir para deixar frutos. Isso, deixar frutos, os filhos. Aí a oliveira exige muito mais. Mais seco um pouco do que a videira, porque tende a apodrecer as raízes e mais frio. E vocês conseguem fazer tudo isso aqui, que não é fácil. Não. Temos o terroir de Maria da Fé, que nos ajuda, né? Que é 1.700 metros a base da fazenda. Isso que né? a gente ia 1.900 falar. o topo. Que eu perguntei e a gente acabou não falando. Do Cabernet Franc também, tem um outro tinto. Tem mais tinto, o Cabernet Franc, o Merlot. Tem o Cabernet Franc e o Merlot, são mais dois tintos. Somos dois tintos, o Cabernet Franc e o Merlot. O Pinot Noir saiu agora, novo, primeira safra. Pinot Noir, para quem começa a tomar vinho excelente. tinto, é o melhor. E é o mais difícil de se colher. Vira espumante, quando não é época de muita chuva. 2 safras viraram espumante. Agora virou tinto, que não choveu muito. Não tem como enganar o público, não tem, a natureza é sincera. Choveu pouco esse ano, fizemos um tinto. Se chover muito, vai virar espumante. E assim vai. E assim vai. Porque você depende do produto, não é? Você não faz a enóloga não dá para fazer mágica no tanque. Não existe isso. Isso que eu ia perguntar para você a respeito da visita, porque a gente estava comentando aqui que você faz a produção em outro lugar, não é na... Os nossos tanques estão em Caldas. Nosso plantio está em cada propriedade. Então, quem vai visitar aqui na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, vai encontrar os parreirais, vai encontrar o olival, o restaurante, toda essa experiência de harmonização, mas a produção fica em Caldas. Por enquanto está lá. Que é Minas Gerais. Construiremos na propriedade, breve. Em Caldas, se porventura alguém quiser ir visitar essa produção, é possível ou ainda não? Na produção, sim, vai olhar só os tanques no local. Sei lá, de repente... Na Vinícola Primeira Estrada, tá bem ao lado. Um chefe de cozinha mais doido, né? Porque chefe de cozinha adora essas coisas. É porque vai ser engarrafado agora, vai entrar colheita de inverno, então vai ser engarrafado tudo agora. Vão encontrar nossos tanques de madeira aqui, nossas barricas de madeira, que o nosso Merlot esse ano vai entrar em barrica, excepcionalmente, com 15% de graduação alcoólica, excepcional. Primeiro vinho nobre produzido, nobre acima de 14 graus, né? No verão, produzido na Mantiqueira, vai ser o nosso, uma Merlot. Choveu pouco, a gente vai ter uma Merlot barricada. Não tínhamos nem intenção de fazer nada barricado. Mas a enóloga, esse pode ir para a barrica. Adquirimos as barricas. Então, o processo é esse. Vocês fazem a colheita, a enóloga vai observar... Avalia o fruto. Avaliar todas as características. Ela vai acompanhando junto com o agrônomo, né? Sim. Tá ponto de colheita, não tá? A Brix, que é o indicador de açúcar da uva, tá bem doce para esse açúcar converter em álcool. Não tá, vamos aguardar mais um pouco. Como é que está o nível de acidez? Está caindo? Está normal? Está estável? Está subindo? Tudo isso é analisado. Acidez versus a doçura. E além dessa história da harmonização com o cardápio do restaurante, tem alguma aula para as pessoas realmente perceberem essas nuances da acidez, do dulçor, tudo isso? E tem algum momento assim na vinícola ou ainda não? Não, acho que até difícil você fazer essa aula mais técnica numa vinícola, né? Porque é uma área de produção, seria até interessante não ter um trânsito de pessoas, que é uma área bem de controle, né? Uma área bem vista pela vigilância. Mas, né,
só nos tanques seria possível. Mas se nos tanques é possível, o nosso próprio sommelier, com os vinhos em garrafa, já romantizado, o Zé Márcio consegue fazer isso. Esse trabalho de mostrar aroma, paleta de aroma, em boca, em nariz, acidez, doçura. O Zé, o sommelier, ele faz um tour na propriedade, falando toda a nossa história, do tipo de porta-enxerto, do tipo de planta, da variedade da planta, com o código genético tudo da planta, ele explica tudo. Por que está coberto, por que não está coberto. Então tudo isso a pessoa vai aprender Vai quando aprender, passar lá. vai. Pelo menos do nosso manejo, das nossas variedades, o sommelier o Zé Márcio vai explicar isso tudo. E aí depois a experiência termina com esse almoço. É Termina só almoço? Termina com uma degustação em passos, né? Uma croqueta espanhola, uma empanada feita pela gente, a croqueta feita por nós, a tábua de charcutaria nossa, um canole, ou um gelato com um cooling de mirtilo, depende do dia. A gente está trabalhando bem com canole agora no inverno, o pessoal está gostando muito. E qual que é o horário? O horário, temos 2 horários, né, se não me engano aqui, quinta-feira é um horário, à tarde, né? No link de reserva vocês vão ver lá. Na sexta-feira, 2 horários, 10h30 é 1 hora, o outro horário de 2h30 às 17h. Então é uma experiência diurna. Diurna. Então, tem... quarta-feira já estamos atendendo, quinta-feira também com horário também, sexta 2 horários, sábado 2 horários, domingo por enquanto 1 horário. E esses 2 horários, 10h30, de 10h30 a 1 hora, e o outro horário de 2h30 às 17h. Agora, algumas perguntas... Degustação e harmonização, né? Temos o piquenique também lá. Isso, e o piquenique? O piquenique você reserva... Existem 7 pergolados encostados na mata, na parte mais alta da propriedade, de vista ao vinhedo. E aí a pessoa chega às 10h30, o casal, a pessoa. E você fornece a cesta? A cesta ela fica num bangalô, de mais ou menos ali, 3 metros quadrados ali, sentado em 2 bancos, com uma lareira de chão. Né, com que delícia! Com a lenha pegando fogo ali, de vista ao vinhedo, de 10h30 até 5h. Eu sou apaixonada por da vista, do aroma da mantiqueira, do canto dos pássaros. Ai, que delícia! E Herbert, me fala uma coisa. Quem quiser comprar os seus vinhos, como é que consegue acessar? É por internet? É por site? Como é que funciona? Nosso e-commerce daqui a um mês acho que já vai estar no ar. Tá. Por enquanto no Instagram. Né, conseguindo se comunicar conosco. Qual que é o Instagram? É @essenza, spacoessenza.oficial. Spaco, porque de espaço, né? De espaço, Essenza é ESSENZA, Essenza. Isso, ponto oficial. Ponto oficial. Lá tem um link na bio que a pessoa consegue... Falar conosco, acessar o link de reserva, o link comercial faz tudo. Também. Sim. Compra azeite, compra charcutaria também. A charcutaria você também... Porque assim, você distribui para todo o Brasil? Não. Azeite e o vinho é possível. Charcutaria a gente não nos habilitamos, não. Na região do Vale, ou talvez São Paulo, sim. Tá. Mas todo o Brasil. Mas não vai embora, só aqui nessa... O consumo é muito alto. Ou agora na temporada, a gente não tem essa produção de grande volume, de grande escala. Nossa produção é para atender a nossa expectativa interna. Talvez o Vale do Paraíba e alguns chefes de cozinha em São Paulo que nos pedem. Entendi. É bom, porque também tem bastante qualidade, né? Porque quando a gente começa a querer produzir demasiadamente, a gente perde em qualidade. Porque você não tem o tempo necessário para que aquele produto esteja dentro dos padrões. Eu digo que o item mais caro do Essenza não são os produtos, é o tempo. Exatamente. Depende do tempo. Para o azeite, para o vinho e para a charcutaria. O item mais caro da vida é o tempo. No Essenza, mais ainda. Herbert, tem mais alguma coisa que você quer falar aqui para nossa audiência? O azeite seria interessante, né? Nosso azeite ficou, foi pontuado e foi chancelado e laureado como um concurso chamado Evolio, como o melhor do mundo, né? É um concurso que é o Oscar dos azeites. Porque geralmente os concursos que acontecem na Europa, que são onde existem os painéis sensoriais, que é o COI, está lá, né? A Comissão Oleícola Internacional, estabeleceram alguns painéis, e esses painéis dão como país como Tunísia, Turquia, Grécia, Itália, Espanha, Brasil não tem isso ainda, né? Portugal e outros mais, França, a elaborar concursos com painéis já caracterizados e tipificados com aromas específicos de cada variedade, ou de alguns blends. Isso dá para eles assim, uma facilidade de você avaliar se o azeite é bom e não de acordo com aquela característica já feita pelo COI. Então, na Espanha, que é um concurso que não faz assim, uma separação, que geralmente faz uma separação, concorrentes do hemisfério sul, pega Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, ou do hemisfério norte, Califórnia, outros países, outros lugares dos Estados Unidos, né? E Europa em geral, China, pega o leste europeu, eles não fazem essa divisão. O Evolio é o único concurso que eu conheço, né? Pode ser que tenha outro, mas assim, o mais badalado, que pega todos os países. Entendi. Uma rela única. Então, isso é para você competir com um olival que tem 200 anos. Claro. Pessoas que têm engenheiros que produzem máquinas, assim, são máquinas tops na Itália e na Espanha, que produzem azeites espetaculares.
Nós competimos com as produções abaixo de 2.500 litros e ficamos em primeiro agora em 2024, no concurso que o resultado saiu agora em abril. E qual foi a produção, assim? Quantos... 1.500 litros de azeite. Já não existe mais, você ainda está Não, vendendo? temos alguma coisa na propriedade, mas breve vai se extinguir. Ainda mais com a pontuação dessa, ficamos na frente de Itália, Espanha, Grécia, Croácia. Vamos primeiro dessa produção, né? São 2 categorias, uma acima de 2.500 litros, que é o top 100, e ficamos nos top 20. Pegam os 20 melhores de pequenos produtores. Ficamos em primeiro no mundo. Olha, é produto de muita qualidade mesmo, Segunda gente. safra, né? Exato. A variedade... É muito nova para tamanha qualidade. Mas isso tem a ver com o seu manejo, com a sua... Manejo, a localização. A localização, também. Mas também é o comprometimento que você tem com o seu e produto. Os colaboradores também, a claro. responsabilidade são tanto os colaboradores do fim do processo, que é na harmonização, no restaurante, no piquenique, né? Toda essa galera que ajuda no final, levar esse romantismo ao cliente, como aquele que também está na labuta no dia a dia, aguardando esse 1 ano para se produzir. Assim, uma organização que não funciona, é uma engrenagem, né? Precisa, todo mundo estar funcionando direitinho para que a coisa... Transpirando. Exato, é 90% transpiração, 10%... A motivação. Se a motivação, o cara desiste, não tem como. Na Mantiqueira, então, em altitude, quase 2.000 metros o olival, é difícil o manejo, é complicado. E as variedades, só para implementar, é a arbequina, a coratina, coroneica e a grápula, que nós temos lá. Plantado temos mais, temos picual, Maria da Fé e um pouco de galega, são uma galega variedade portuguesa, picual espanhola, e a Maria da Fé é uma variedade do local, mas que demora muito a produzir. Gente, para que vocês conheçam toda essa produção, todos esses produtos muito bons, realmente deliciosos, eu convido vocês a visitar a Essenza Vinícola Boutique em Santo Antônio do Pinhal. É muito simples, eu vou falar de novo, Espaco Essenza, é isso? Isso. Ponto oficial. Isso. No Instagram, vocês fazem todos os contatos que vocês precisam. O produto é realmente muitíssimo bom e é uma experiência muito bacana. Tá chegando agora o Dia dos Namorados, aproveitem, friozinho. Estamos abertos Dia dos Namorados. Tá? Então, excepcionalmente, né? Porque é quarta-feira. Dia dos Namorados, se quiser fazer uma reserva, piquenique e harmonização, não um restaurante, mas a harmonização e piquenique, sim. Olha aí. Um programa, dá uma escapadinha, de repente, de São José dos Campos, é uma ótima opção. Herbert, o nosso tempo é muito curto, passou muito rápido. Muito obrigada pela sua participação. O microfone está sempre aberto para você, quando você quiser voltar, tá bom? Eu que agradeço ao público, a vocês da rádio aqui. Conte conosco, é um prazer passar um pouco do nosso trabalho para a garrafa e da garrafa para interagir com o público. Da garrafa para a mesa. Para a mesa, para o amor. Para o amor. Para a interação com amigos, com família. Exato, né? Porque mas é um momento de alegria. É isso, a gastronomia, o vinho. Ele aproxima, né? Aproxima, é tudo isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, obrigada, Herbert. E eu não posso deixar de dar meu recado aqui para qualquer reparo hidráulico e elétrico. O nome dele é SOS Prado. Vocês não vão se arrepender. Vocês estarão em mãos maravilhosas, realmente uma pessoa de muita confiança, há mais de 28 anos no mercado, e para entrar em contato com ele é muito simples, basta ligar no 12 98147 7576, eu vou repetir, 12 98147 7576, e esse foi mais um Conversa com Sabor, te espero no próximo programa. Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor, apresentação Mônica Malé. Aquele abraço do amigo Estevão Neves. Eu estou aqui na Clube 1120, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Isso mesmo, Estevão Neves, aqui na Clube, de segunda a sexta.